Você já parou para pensar que uma das nações mais controversas do mundo atual teve um papel fundamental no plano de Deus para Israel? Pois é, estou falando do Irã, a antiga Pérsia. Quando pensamos em impérios bíblicos, logo nos vem à mente Egito, Babilônia, Assíria, mas tem uma nação que muita gente esquece e que foi absolutamente crucial na história do povo de Deus. E o mais incrível é que a Bíblia não só conta o que essa nação fez no passado, mas também profetiza sobre seu papel no futuro. Impressionante, não é? Tudo começa com uma figura extraordinária. Ciro o Grande. Imagina só, Deus mencionou esse homem pelo nome mais de 100 anos antes dele nascer. Em Isaías 4:4-28, Deus diz: "É ele quem diz de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá toda a minha vontade." E não para por aí. Quando Ciro conquistou a Babilônia, em 539 a.C., sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Liberou os judeus para voltarem para casa e reconstruírem o templo. Ele até devolveu os objetos sagrados que tinham sido roubados e ainda bancou a reconstrução. Mas a história fica ainda mais interessante. Vocês conhecem a história da rainha Ester? Pois é, ela aconteceu na Pérsia. Um homem chamado Ramã planejou exterminar todos os judeus. Deus já tinha colocado a rainha Ester estrategicamente como rainha para salvar seu povo. E aqui vem a parte que vai te deixar de queixo caído. O papel do Irã na Bíblia não ficou só no passado. As profecias de Ezequiel 38 e 39 mostram que nos últimos dias, o Irã vai fazer parte de uma coalização de nações que se levantará contra Israel. Olha só que interessante. A mesma nação que Deus usou para libertar seu povo no passado, vai se tornar parte da oposição final contra ele. Isso nos mostra como Deus é soberano sobre todas as nações. Quando vemos o Irã hoje, com toda a sua hostilidade contra Israel, é impossível não perceber como as antigas profecias estão se desenrolando bem diante dos nossos olhos. E em Isaías 45:1, Deus se refere a Ciro como seu ungido, um título normalmente reservado para reis e sacerdotes de Israel. Isso é extraordinário porque Ciro não era judeu, não conhecia o Deus de Israel. E ainda assim foi escolhido e chamado por Deus para uma missão específica na história da redenção. Foi o cumprimento exato das profecias que haviam sido dadas décadas antes. Ciro chegou a devolver os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor havia saqueado, e forneceu recursos do tesouro real para a reconstrução. Um rei idólatra, usado por Deus para cumprir seus propósitos, continua com o rei Dário, que reafirmou o decreto de Ciro quando a reconstrução do templo foi ameaçada, e até ordenou que os custos fossem pagos pelo tesouro persa atual, Irã. Mostra como Deus usou o próprio sistema político da Pérsia atual, Irã, para proteger seu povo. O que torna essa narrativa ainda mais fascinante é que o papel do Irã na Bíblia não se limita ao passado. As profecias de Daniel revelam o Irã como o segundo grande império na sucessão de reinos que dominariam o mundo, e a cabeça de ouro sendo a Babilônia, o peito e braços de prata representando o Medo-Pérsia, atual Irã. Mas é em Ezequiel 38 e 39 que encontramos a menção mais surpreendente nos últimos dias. A Pérsia, atual Irã, fará parte de uma coalizão de nações que se levantará contra Israel na grande batalha de Gog e Magog. Essa profecia é especialmente relevante hoje, quando vemos o Irã moderno assumindo uma postura cada vez mais hostil contra Israel, financiando grupos terroristas e declarando abertamente seu desejo de ver Israel apagado do mapa. Essa transição de nação que ajudou a restaurar Israel para a nação que se opõe a ele, revela um princípio profundo sobre a soberania de Deus sobre as nações. O mesmo império que Deus usou para libertar seu povo no passado, será, no futuro, parte da oposição final contra ele. Isso nos mostra que nenhuma nação está permanentemente alinhada ou contra os propósitos de Deus. Ele as usa conforme sua vontade em diferentes momentos da história. Quando olhamos para o Irã hoje, com suas tensões crescentes com Israel, seu programa nuclear e seu discurso anti-Israel, não podemos deixar de ver os ecos dessas antigas profecias. Mas a mensagem final da Bíblia não é de desespero, e sim de confiança na soberania divina. Assim como Deus usou a Pérsia para cumprir seus propósitos, ele continuará governando a história até seu clímax final. O Irã, como todas as nações, está nas mãos daquele que levanta reis e os depõe, que usa até mesmo a oposição humana para cumprir seus planos perfeitos. A história do Irã na Bíblia é, em última análise, uma história sobre o controle absoluto de Deus sobre a história. Desde Ciro o persa que libertou Israel, até as profecias sobre seu papel nos últimos dias, vemos um Deus que não apenas conhece o futuro,
mas o governa. Numa época em que as manchetes mostram o Irã cada vez mais agressivo, essa perspectiva bíblica nos lembra que mesmo os planos mais sombrios dos homens estão sujeitos aos propósitos redentores de Deus. O mesmo Deus que nomeou Ciro séculos antes de seu nascimento, continua no trono, guiando a história rumo ao cumprimento de todas as suas promessas. Mas não se preocupe, a mensagem final da Bíblia não é de medo, mas de confiança total na soberania de Deus. Ele continua no controle, exatamente como estava nos dias de Ciro. Se você ficou intrigado com as revelações bíblicas tanto quanto eu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me conta nos comentários. Você já conhecia esse lado da história do Irã na Bíblia? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.